Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao Salve Engenheiro. Esse é o primeiro vídeo do curso completo de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Vamos tentar simplificar ao máximo o conteúdo dessa matéria. E começando pelos conceitos introdutórios dessa matéria, vamos iniciar com matrizes. Como definição, temos que uma matriz é uma tabela de números disposta em linhas e colunas. A representação é o seguinte: a matriz pode aparecer dentro de parênteses, ou colchetes ou barras duplas. Lembrando que as mais utilizadas são parênteses e colchetes. A ordem ou tipo da matriz indica para a gente quantas linhas ou quantas colunas essa matriz possui. Uma matriz que tem m linhas e n colunas, a ordem dela é m por n. Se escreve mxn e se lê m por n. Isso significa que tem m linhas e n colunas. Isso quer dizer que, se uma matriz tem ordem 3 por 5, quer dizer que ela tem 3 linhas e 5 colunas. Se uma matriz tem ordem 2 por 7, quer dizer que ela tem 2 linhas e 7 colunas, e assim por diante. Ou seja, o primeiro número sempre indica a quantidade de linhas e o segundo número sempre indica a quantidade de colunas. E assim representamos desta maneira. Sempre uma letra maiúscula para representar a matriz e menorzinho do lado eu escrevo m por n, que nesse caso é a ordem dessa matriz. Agora eu vou apresentar para vocês o que é uma matriz genérica. Para entrarmos de fato no tema matriz genérica, temos que saber representar cada um dos elementos de uma matriz. E como fazemos isso? Sempre usamos uma letra minúscula para representar o elemento da matriz, e lembrando que essa letra minúscula que está aqui representando o elemento da matriz tem que ser sempre a mesma letra que você utilizou em letra maiúscula para representar a sua matriz completa, certo? Por exemplo, no exemplo anterior, vou subir um pouco aqui, nós usamos a letra A maiúscula, ou seja, para representar os elementos contidos nessa matriz, vamos utilizar letra A minúscula. E lembrando, pessoal, isso é muito importante. Letra minúscula para representar o elemento e letra maiúscula para representar a matriz. Do lado dessa letra minúscula vai dois números chamados de índices, onde, assim você pode ver aqui do lado, o primeiro número indica a linha que o elemento está e o segundo número indica a coluna onde esse elemento está, onde aqui I está representando a linha e J está representando a coluna. Para facilitar, imagina que você está procurando o elemento, por exemplo, supondo que aqui esteja A23. Isso quer dizer que o elemento que você está procurando, ele está na linha 2, na coluna 3. E assim você consegue descrever onde esse elemento está na matriz. Aqui eu fiz até um exemplo para que fique fácil para vocês entenderem essa parte do assunto, certo? Vocês estão vendo aqui o exemplo. Na matriz A23, abaixo, determine. Temos que saber qual é o elemento A13, o elemento A21 e o elemento A23. Se a matriz está em ordem 2 por 3, nós já sabemos o que significa. Sinal que ela tem duas linhas, 1, 2, e 3 colunas, 1, 2, 3. As linhas a gente sempre começa a contar de cima para baixo. Ou seja, vamos para o primeiro elemento, A13. Isso quer dizer que esse elemento está na primeira linha e na terceira coluna. Ou seja, se eu estou procurando um elemento que está na primeira linha, já sabemos que essa é a primeira linha. Agora, quais os elementos que estão na primeira linha? Menos 4, 8 e 5. Temos que pegar o elemento que está na terceira coluna. 1, 2, 3. Ou seja, nesse caso, o elemento A13 é o número 5. Vamos até anotar aqui. Certo? E lembrando, assim como a linha nós começamos de cima para baixo, a coluna nós começamos em ordem crescente mesmo. Da primeira, segunda, só um minutinho. Aqui, ó. Nós começamos a linha primeira, segunda e a coluna primeira, segunda, terceira, certo? Por isso que é o elemento 5 que achamos aqui. Opa, apaguei aqui, vou voltar. Por isso que é o elemento 5 que achamos no elemento que estávamos procurando, que estava designado como A13.
Agora, acredito que vocês já saibam qual é o elemento A21, certo? Vamos lá, o elemento A21, ou seja, está na segunda linha, lembrando, 1, 2, essa é a segunda linha, certo? E na primeira coluna, ou seja, 1, 2, 3, essa é a primeira coluna e essa é a segunda linha. O elemento é o 9, vamos anotar aqui, 9. E agora temos que achar o elemento A23, ou seja, vai estar na segunda linha, ou seja, 1, 2, vai estar nessa linha aqui. Na terceira coluna, 1, 2, 3, ou seja, o elemento que estamos procurando é o 2. Viu como é bem simples, pessoal? Agora sim que entendemos essa parte, vamos de fato escrever nossa matriz genérica. Vou mudar o quadro aqui. Ou seja, a matriz A, M por N, mesmo que não tenhamos os números correspondentes, temos as posições correspondentes. Ou seja, o primeiro elemento vai ser A11, porque está na primeira linha e na primeira coluna. O segundo elemento, A12. O terceiro elemento, A13, e assim vice-versa, e assim por diante. A1N. Por que eu escrevi A1N aqui no final? Porque já que não sabemos o tamanho dessa matriz, nós sabemos que ela é uma matriz A, M por N, então sinal que os elementos representados vão ser A11, A12, A13, A14, dependendo do número de colunas que ela vai ter. Mas sabemos que o número de colunas que ela tem está representado pela letra N, ou seja, nessa primeira linha, por ser a primeira linha, não vai mudar o primeiro número, porque ele representa a linha, ou seja, vai sempre ser A1, A1, A1. E o segundo número que representa a coluna que vai variar, que no caso está A11, depois A12 e assim vice-versa, A13, A14, para não ter que escrever todas essas colunas, já que não temos o número de colunas, está representado pela letra N, aí podemos simbolizar ela assim, A1N, N correspondente ao número de colunas que a sua matriz vai ter. E agora podemos ir para a segunda linha da matriz, no caso representadas por A21, porque estamos na segunda linha e na primeira coluna. A22, estamos na segunda linha, na segunda coluna. E lembra, já que não sabemos o número de colunas, podemos colocar A2 representando a linha que estamos e N representando a coluna. Agora vocês já devem ter imaginado como vai ficar o resto da matriz. Podemos até colocar alguns pontos aqui para representar que ela continua também para baixo de maneira indefinida, porque não temos um número definido correspondente à quantidade de linhas também. Por isso que vamos colocar agora representando a M, que é o número de linhas, 1, que é na coluna 1. A M2, porque M está representando o número de linhas, e 2 representando o número de colunas. Podemos colocar os 3 pontinhos aqui, até a M por N. E assim temos a nossa primeira matriz genérica, ou seja, é uma matriz que eu não conheço os valores, mas eu posso representá-los, indicando a sua posição. Vamos para um exemplo que vocês possam fixar o que é uma matriz genérica e como montá-la. Se caso você tem um exercício, o exercício é: escreva a matriz genérica A3 por 2. Ou seja, sabemos que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Assim, logo, sabemos que ela vai ter, vou mudar a cor aqui só para que fique mais explicativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Que agora que sabemos fazer a matriz genérica, eu vou apagar aqui, já que sabemos que vamos ter 6 elementos, e começar a representá-los. Que o primeiro elemento, como já falei com vocês, vai ser A11, porque está na primeira linha e primeira coluna. O segundo elemento, A12, porque está na primeira linha e segunda coluna. Depois, A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha e segunda coluna. A31,
terceira linha, primeira coluna. E agora o último elemento, A3, 2. Aqui, pessoal, algumas numerações eu coloquei, parece que está um pouco na mesma altura que a letra, mas vou colocar de uma maneira que vocês possam entender melhor. Mas o correto é assim, ó, A e embaixo 2, 1, certo? Porque eu fui copiar rápido aqui e acabei escrevendo assim, mas eu acho que já deu para entender. Ó, A3, 1, vou até consertar os outros aqui para que fique A3, 2. A1, 2. A2, 2, certo? Segunda linha, segunda coluna. E assim temos a nossa matriz genérica que foi solicitada. Lembrando, esses conceitos introdutórios que passei para vocês nessa aula, pessoal, são muito importantes. Por quê? Porque alguns exercícios vão vir uma lei de formação que usa o I e o J, e você tem que encontrar qual é essa matriz. Então aí você tem que, primeiro de tudo, escrever a matriz genérica, a ordem que a questão está pedindo, e aí você pega cada elemento I e J e joga na lei de formação que a questão deu para você, e assim você descobre a tua matriz, certo? Vamos resolver alguns exemplos desses, igual eu falei com vocês que vai cair na prova, em alguma das próximas aulas. Então essa primeira aula de introdução fica por aqui. Lembrem de se inscrever no canal, acompanhar a playlist desde o início para que vocês não percam nenhuma explicação que eu passar e poder assim chegar na aprovação da sua matéria. Certo, pessoal? Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo.